Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Como vocês têm passado? Reinando em vida? Ô, abençoado, com esse conhecimento, tem que reinar em vida, porque cada dia que passa é um aprendizado, né? Eu sempre peço a Deus, a cada manhã, que Ele me dê oportunidades para usar esse evangelho na minha vida. E é isso também que eu desejo a todos vocês. Bom, se você aí está assistindo o nosso canal aqui pela primeira vez, pela segunda vez, se interessou, as mensagens têm feito você pensar, têm feito você buscar, porque isso é o mais importante, que você busque, que você pense, que você produza, né, pensamentos, porque é isto que vai te levar à libertação. Bom, se você não se inscreveu e para não nos perder de vista, se inscreva hoje mesmo, deixa o seu like, que já sabe que vem coisas boas. Comentem à vontade, eu estou vendo comentários muito edificantes, glória a Deus pela vida dos abençoados que têm comentado, tá? Não esqueça de comentar, porque sempre está nos ajudando também, tá legal? Compartilhe nas redes sociais se você achar necessário, e se você quiser que essa plataforma te avise quando estivermos no ar com mensagens iguais a esta, é só você apertar essa carrapetazinha aí embaixo, que o YouTube vai te avisar. Bom, meus amados irmãos, nós hoje vamos ter um tema muito importante, tá? Eu acredito que esse tema deva dar aí vai dar um bom caldo. Acredito que umas 3 mensagens tremendas, porque é o período de transição que vamos ver agora entre lei e a graça, né? Que foi ali os 40 anos desde o ministério de Jesus de Nazaré, quando ele tornou-se evidente ali no Israel naqueles dias, em Jerusalém. Então é nesse período até a queda do templo. É um chamado período de transição. E a gente precisa entender muito bem aí, porque tem muitos abençoados, até mesmo em graça, que às vezes não compreendem muito bem esse tempo, né? E eu creio que vai ser luz para muita gente. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês, tá? E claro, oferecer a todos vocês o nosso livro que tem libertado vidas, o nosso livro que tem mostrado como funciona de forma geral o sistema religioso, né, o cristianismo tradicional. André, o que é o sistema? O sistema religioso é um sistema, nós dizemos que é um sistema de ensino em que eles se baseiam na tradição humana, né? Tanto que a questão, só para vocês terem uma ideia como funciona isso, até 1830 aproximadamente ali, não se cria em um arrebatamento, né? Porque, biblicamente falando, não tem muita base para isso, né? Então surgiu uma profetisa chamada Margaret MacDonald, e ela começou a falar sobre esse possível arrebatamento. Então os teólogos na época abraçaram essa ideia e começaram a trazer textos, recortarem textos para darem base a esse tipo de novidade. Então o arrebatamento não é novo. Os cristãos até a Idade Média, né, eles não tinham essa ideia. Eles transformaram, né, a tradição humana, né, o homem foi ali, colocou, e assim foi essa doutrina do arrebatamento. E também essa doutrina do inferno, ela saiu da Bíblia num ponto. Ela significava algo e chegou nos dias de hoje. Deixa eu me aproximar aqui, né? Porque tem gente que está reclamando que está baixo o som. Se estiver baixo, fala aí, abençoado. Mas deixa eu voltar a falar aqui. Então, esse livro, que é a Doutrina do Inferno, ele vem mostrando que essa palavra inferno saiu da Bíblia de um jeito e chegou nos dias de hoje totalmente dilacerado e transformado, né, em um local que irão as pessoas que não frequentarem as igrejas. Então é algo absurdo isso, né? Pensa bem, abençoado. Será que Deus ele iria fazer isso? Depois de trazer o seu filho ao mundo, de ser crucificado, da ressurreição, de ressuscitar, para entregar aos homens, né, o seu legado. O nosso pastor e sumo sacerdote é Cristo Jesus. E não abrimos mão disto. E você vai ver um pouquinho dessa história aí nesse livro. De igual maneira também eu preciso falar são as nossas apostilas, tá bom, abençoado? Hoje nós temos 5 apostilas, essa semana eu vou estar lançando a sexta, com o tema, somente tema do diabo, tá? Se você claro que vai vir outros temas também, mas a maioria vai ser sobre o diabo. Se você tem aí alguma dúvida em relação a essa questão
do diabo, né, na Bíblia, porque na Bíblia ela quer dizer oposição, e chegou nos dias de hoje como um ser que luta de igualdade com Deus para levar o ser humano ao inferno. Deus lutando para levar o ser humano ao céu e o diabo lutando para levar as pessoas ao inferno. Então você vai ver que essa palavra aí, ela também foi deturpada. E eu vou mostrar isso nas apostilas. E todas as nossas mensagens estão em apostila. André, para que servem as apostilas? As apostilas servem para você, meu irmão. Para a sua vida, para que você venha ter mais base. Para que você, quando alguém falar sobre a graça, você tenha argumento, você tenha palavra. E que quando você fala, você diz onde está escrito, por que foi escrito, por quem foi escrito, em que data foi escrito. Isso tudo vai te dando base. E isso vai quebrando o quê? Vai quebrando as pessoas na emenda, né? Não tem como, porque às vezes o abençoado vem ali com uma pergunta, aí o irmão não sabe responder. Vem com outra pergunta, o irmão não sabe responder. Então, é por isso que foi criada essa apostila, tá bom? E não somente isso, para dentro da sua casa, você vai aplicar o Evangelho da Graça. Também em reuniões, tem abençoados aí que já estão fazendo reuniões com as nossas apostilas. Teve um até que me perguntou se ele poderia fazer isso. Falei, abençoado, você pode, você deve fazer isso. Então tá aí, ensinar qualquer pessoa em qualquer lugar, de qualquer idade, essas apostilas servem. Até mesmo para quem deseja fazer um canal igual ao nosso. E com certeza, se depender de mim, abençoado, eu vou te dar um suporte aí em relação à questão de transmissão e tudo. Se você quiser uma ideia, tá? A gente troca uma ideia lá no nosso WhatsApp, que é tá aí, vou passar para vocês o nosso WhatsApp, para que você venha ter acesso a tudo isso. Tá legal? Tá aí aparecendo para vocês. Nós criamos também um site onde você pode ver ali as nossas apostilas e os temas dela, tá bom? Tá lá tudo também dizendo para você. Se você também quiser falar diretamente comigo no Zap, não tem problema. Tá bom, queridos? Vamos então aí à cereja do bolo, né? Meus queridos, houve um período na primeira era da igreja que é muito importante para todos nós até os dias de hoje. Foi o período de 40 anos, conhecido como o período da transição. Esse período se deu ali entre o levantar do ministério de Jesus, né, de Yahshua, quando ele completou 30 anos. O ministério de Jesus teve 3 anos, até que ele foi crucificado, passando por sua morte, nesse período passando por sua morte, sua ressurreição, o Pentecostes, que ficou conhecido como a descida do Espírito Santo, a pregação dos 2 evangelhos no mundo daqueles dias, e foi até a derrubada do templo no ano 70 ali, da primeira era cristã. Então, basicamente, era a mudança do antigo pacto para o Novo Testamento, na interpretação desses ensinamentos. De acordo com essa interpretação e ponto de vista, todos os acontecimentos proféticos previstos pelos profetas do Antigo Testamento teriam sido cumpridos durante esse período de 40 anos. Então, nesse período, os cristãos acreditavam que estavam vivendo uma transição muito importante, pois o ministério de Yahshua havia chegado ao fim e eles estavam sendo preparados para uma nova realidade espiritual. Durante esse período, as profecias bíblicas foram interpretadas de maneira simbólica e espiritual, e não literalmente, como hoje faz o sistema religioso. Futurizou toda essa história para os dias de hoje. Então, esse período de 40 anos, queridos, ele é visto como um período crucial na história da igreja primitiva e é importante para entender a evolução do cristianismo e como ele foi sendo mudado do princípio, né, quando saiu de lá, ao longo do tempo. E o que vamos ver nessa mensagem é ver alguns textos que ainda parecem estar muito obscuros para muita gente em graça e trazer luz a esses assuntos. Então, queridos, é por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Então vamos continuando, né? Vamos começar pelo mais claro. O novo pacto já tinha sido inaugurado. Cristo em vista da cruz ao estabelecer a ceia. Vamos ver como esse novo tempo já havia de fato chegado? Está lá. Mateus capítulo 14,
né? Marcos capítulo 14, versículo 34, só essa parte aí. Isto é o meu sangue, que confirma o quê? A nova aliança. Só lembrando, queridos, que a ceia do Senhor foi estabelecida sobre alguns critérios, tá? Ela teria um começo e teria também um fim. E também teria uma finalidade. E segundo esses critérios, a sua prática se deu até a derrubada do templo. Por isso a importância de se estabelecer bem esse período que estamos estudando. Irmãos, os tempos eternos, que é a nova aliança, não apenas foi inaugurada, mas a obra expiatória de Jesus foi concluída e ele foi o seu fiador, como mostra aqui os versículos em Hebreus, no capítulo 7, versículo 22 e depois Hebreus capítulo 8, versículo 6. Está ali dizendo, por causa desse juramento, né, Jesus é fiador, aquele que garante de uma aliança superior. Agora Hebreus 8,6 diz, agora porém Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, olha aí, pois ele é o mediador de uma aliança superior baseada em promessas superiores. Glória a Deus. Percebam, irmãos, a grandeza desses versos ao falar de algo que nunca ninguém havia vivido desde Adão. Irmãos, eu costumo dizer que a ideia de Deus, atenção, a ideia de Deus nunca foi levar o homem para frente, né? Levar o homem adiante, né? Não, a ideia de Deus sempre foi levar o homem ao início, ao passado, levá-lo à condição de Adão sem a transgressão. Ou seja, uma comunhão perfeita. E desta feita, sem haver a árvore que faria o homem de novo a cair em seu erro. Então eu costumo dizer que Deus ele leva o homem a essa condição hoje, no seu reino. Então esse restabelecimento é notado quando Paulo indica que estamos perfeitos. Paulo não fala que nós estamos perfeitos? Não fala isso? Lá, se não me engano, acho que é em Colossenses. Né? Porque o propósito das alianças, atenção, sempre foi estabelecer uma relação de comunhão com Deus. Mesmo a antiga aliança, que era a lei de Moisés, ela visava isso, restabelecer a comunhão. Tá? Na antiga aliança, na lei, isso se tornou impossível. Porque a carne estava enferma por causa da transgressão original de Adão. Conforme aponta Paulo em Romanos capítulo 8, e vamos ler esse versículo que é muito importante para nós entender muito bem que a lei também visava o homem a essa comunhão, a essa perfeição. Está ali. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, está vendo aí? Então eles lá não alcançaram o que você hoje, meu irmão, alcançou, que acabei de falar para vocês em Hebreus, que vocês vivem, nós vivemos, um pacto de superiores promessas. Por isso, meu irmão, que você é especial. Eu quero te pedir, irmão, se você se acha especial, deixa aí no chat, escreve, eu sou muito especial, porque é isso que você é. Sabe por que você é especial? Vou colocar agora a parte B desse versículo. Olha só como é que você é um tremendo de um especial. Tá aí. Parte B diz ali. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, o que ele fez? Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Viu o que Cristo fez? Ele costurou o pecado na carne. Porque a carne não tem representatividade nenhuma para Deus no pacto de maiores e superiores promessas que são os tempos eternos que nós estamos vivendo. Tudo o que você faz hoje está costurado na carne. Agora você tem que dominar-se, porque o que você faz hoje, o que você comete hoje aqui, você vai sofrer. Ou seja, o pirão que você fizer, você está obrigado a comer.
Agora, com Deus, tu tem um fiador, meu irmão. Veja como o Pai te enxerga. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Tá ali, ó. Conforme eu falei, né? E estáis perfeitos em quem? Nele. Que é o quê? Que é a cabeça de todo principado e potestade. Você está nele, meu irmão? Ele é a cabeça. Então você está perfeito. Ainda que tenhas uma carne em debilidade, ainda que tenha uma carne sujeita a fraquezas, ainda que tenha uma carne viciada em coisas erradas. Porque se não for assim, tudo seria em vão. Se Cristo não costurasse o pecado na carne, tudo teria sido em vão. Se Deus não te restaurasse ao primeiro homem antes da transgressão, conforme eu falei, tudo seria em vão e inútil. E assim está hoje quem? O cristianismo tradicional. Em inutilidade, em vãos sacrifícios, honram mais ao perecível do que à mente, onde está o cabeça que é Cristo. Vocês entenderam, abençoado? Como o sistema ele está tão afastado por ele não entender esse período de transição que nos preparava, nós não, a eles preparavam para viver o eterno de Deus, e hoje nós estamos no eterno de Deus. A crucificação de Yahshua visou estabelecer uma comunhão perfeita com Deus. Ele destruiu o muro da separação que impedia essa relação. E qual era o muro? Era uma lei feita para um povo específico. Os gentios estavam fora dessa aliança. Por isso que o primeiro passo dessa restituição foi o véu do templo rasgado quando Yahshua morre na cruz. E mais tarde, quando ele veio totalmente abaixo, significando ali a parousia, ou a segunda vinda de Cristo, como queiram. Vocês estão entendendo, abençoados, a importância de se dominar esse assunto da transição? O período de 40 anos dessa transição, isso vai te dar forças, isso vai te situar mais uma vez e melhor, fincado. Quem é você neste mundo? Vai te mostrar isso, eu recebo. Uma das coisas mais importantes desse período também é que os discípulos, né, se incluíram nesse período, incluindo também a todos da igreja do primeiro século. E isso passou a ser o quê? Uma dor de cabeça e um chute na canela dos futuristas, que creem que os últimos dias ainda é para o futuro, para os dias de hoje. Por isso que eles entram em conflitos, porque na passagem, várias passagens, vários textos, eu tenho falado isso para vocês, que Jesus falando que havia certas pessoas que estavam com ele ali, que veriam ele vir nas nuvens. Né? Vamos ver uma dessas passagens, não dessa passagem específica, mas vamos ver aqui uma que João, na primeira carta do discípulo João, capítulo 2, versículo 18, diz: Filhinhos, é a última vez. Tem versões que falam a última hora, último tempo ou último segundo. Tá? É a mesma coisa. E como você ouviu que o anticristo está vindo, agora muitos anticristos surgiram. Por isso, sabemos que é a última vez. Irmãos, sinceramente, lendo um texto deste aí, qual a sensação que te dá? Que isso se daria 2000 anos depois? Reflita. Que isso pode ser aplicado aos dias de hoje? Irmãos, isso descarta qualquer hipótese que isso aí, esse texto se refira a muitos séculos no futuro. Inclusive, eu vi essa semana uma montagem, era a imagem, foi até engraçada, né? Era a imagem de Jesus em cima de um caramujo, anunciando que ele vem em breve, né? Alguém lá que, criticando o futurismo, colocou Jesus ali. É claro que é a imagem de Jesus que ele supõe ser Jesus, né? É uma suposição. Colocou ele em cima de um caramujo. O caramujo, você sabe que anda ali bem devagarinho. Ou seja, isso virou uma chacota. Por isso que até os judeus hoje da atualidade não dão créditos a esse cristianismo moderno. É muito difícil um judeu se converter a esse cristianismo. Porque, na verdade, eles sabem que aquilo ali é uma deturpação da palavra, tanto do Novo Testamento, onde eles contestam muitos erros, como também das profecias do Antigo Testamento. E aqui nós vamos aonde? No passado, para entender o futuro daqueles dias. E quando olhamos para o futuro daqueles dias, quando o povo falava sobre o futuro,
nós não conseguimos enxergar depois do ano 70 nada bíblico que venha a ser cumprido. Irmão, se aceitarmos que versos iguais a este se refira aos dias do futuro de hoje, seria uma total contradição e um ataque contra a Bíblia em seu tempo. Irmão, o problema, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Irmãos, o problema está quando se entende alguma coisa referente a futuro na Bíblia, não significa o futuro de hoje, era o futuro daqueles dias. Mas essa confusão a gente até tem que entender, tá? Porque os irmãos do sistema religioso fazem em relação a essas coisas. Por quê? Porque há muitas passagens que diz que essa é uma realidade bem próxima. Existia, por exemplo, vou colocar aí alguns versículos que parece que se contradiz, né? Uns dizendo que o reino de Deus já havia chegado, uns dizendo que ainda havia de vir. Afinal, qual era essa, por que havia essa, vamos dizer assim, a nossa vista, né, olhando assim grossamente, que eu vou explicar por que acontecia isso, porque parecia assim destoar um do outro. Vamos começar então em Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas capítulo 16, versículo 16. Nós temos muitos versículos para apresentar a vocês hoje nessa mensagem. Vamos aí, vamos correndo, vamos devagarinho. Até a chegada de João, aí no caso é o Batista, tá? João Batista, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. Então, abençoado, você vê que as boas novas estavam sendo anunciadas, tá? Então, isso é um posicionamento. Então, o texto afirma também que o povo já estava ansioso quanto a este acontecimento, dando a entender que estava próximo. Agora vamos ver outra referência, Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz o texto. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então Jesus é bem claro, está próximo. Nós já vemos em outras passagens dizendo que o reino de Deus já estava presente. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Veja bem como é que esses textos vão aparecendo, né? Que há uma incoerência, né? Uma inconstância entre eles. Afinal, vai vir, está anunciando ainda. Vamos lá ler. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vós. Então aqui, abençoado, você veja que já fala que já está entre eles. Nós vemos em versículos que é anunciado como algo para entrar, em outro vemos que o reino já está entre eles como agora. Isso para o sistema religioso é muito confuso. Eu acredito que até mesmo para muitos em graça. Por isso que nós precisamos entender muito bem esses versículos. Vamos ver agora o Senhor ainda pedindo o reino. Vamos ver? Aquela famosa oração do Pai Nosso. Está ali, Mateus 6,10 diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, na verdade, isso causa uma certa confusão. Porque há trechos em que diz que o reino ainda virá, e em outro vemos que o reino já se faz presente. Aí, o que o cristianismo fez diante disto? O que o cristianismo tradicional fez diante disto? Cada um interpretou da sua maneira, aplicada ao quê? Sempre aos dias de hoje. E que isso, meus queridos, é de uma má intenção muito grande. A gente hoje tem isso com muita clareza, né, abençoado? Porque para se estender isto, né, esta vinda de Jesus, esses trechos, tudo para o futuro, é algo tremendo, né? E aí você vê ensinos que pregam que Cristo vai vir antes do milênio, outros pregam que Cristo virá depois do milênio, outros falam que o anticristo será uma pessoa, um europeu, outros falam que o anticristo e a besta será o Papa, e aí vai 1 milhão de interpretação. Aí tem facções que pregam que haverá arrebatamento, outros que não haverá, outros concordam em parte com o preterismo, porém acham que vai haver um apocalipse global e fim do mundo. Existem pessoas que pensam iguais a nós em relação à vinda de Cristo no ano 70. Porém, eles creem que haverá ainda um apocalipse global, o juízo final, a ressurreição dos mortos. E isso não, por quê?
porque eles olham para isso como uma literalidade, não como um simbolismo. Enfim, abençoado, um salseiro doido, e para nós é claro como o dia. Irmãos, isso estava acontecendo, eu vou explicar a vocês agora. Isso se deve aos fatos dos dias em que eles estavam atravessando. Qual era o tempo que eles estavam atravessando? O tempo da transição. Por esta razão, houve essa aparente confusão. Os judeus esperavam que o reino de Deus no mundo fosse uma inegável realidade terrena e que fosse aceito por todos. Uma derrubada óbvia e física de toda a ordem mundial, onde Israel governaria as outras nações com maior poder do que os babilônios e outros grandes reinos do passado. Eles esperavam que realmente Israel fosse o trono acima de todos os tronos. E não foi isso que aconteceu. Por isso que Jesus falou lá que não é visível. Porque eles esperavam algo visível. Veja o que é uma profecia de Daniel. E essas profecias eram bem comuns. Por isso que os judeus ele tinham essa percepção, né, de levar esse entendimento conforme o sistema, né, na literalidade. Mas vamos ver Daniel 2,44 aí, para dar uma luz para nós. Diz o texto: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos... Daniel 2,44, desculpa, abençoado, esse é o próximo. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Então, na visão deles, esse reino era de forma visível. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Então isso era o que ia na cabeça do povo, que Deus estabeleceria seu reino acima de todos os reinos do mundo, juntamente com Israel, como algo visível. E Jesus ensinou que o reino veio de uma maneira diferente. Esse foi o problema deles não ter aceitado ao Messias, Jesus como Messias. Tá? Então, o reino de Deus não é um reino visível, irmãos. Né? Não é um reino visível, mas espiritual. O próprio Jesus fez essa declaração. Agora sim, vamos ao texto aí que eu coloquei antecipadamente. João, capítulo 18, versículo 36, diz o texto: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Olha aí, queridos. Porque todos esperavam isso. Jesus sabia dessa sensação do povo. Então, os israelitas daqueles dias esperavam desta maneira. E isto também espera o cristianismo tradicional. Um reino que reine neste mundo acima de todos os reinos. Por isso que eles estão em confusão, como estavam o Israel daqueles dias. Mas Jesus deixava sempre claro em suas mensagens que a hora de se desapegar das coisas materiais era aquele momento. Jesus veio para falar isso. É necessário se desapegar das coisas materiais. Primeiro porque o fim virá. O fim de quê? O fim dos tempos. O fim da legislação judaica. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos lá. Diz o texto: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. Ou buscar ali, no caso, você vê, mas buscai, mandando o povo daquele tempo presente buscar. Tá? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o que era o reino, queridos? Senão o próprio Senhor que estava com eles. O reino estava presente entre eles, sendo que ainda havia algumas coisas que precisariam ser acertadas antes da entrada do reino definitivamente no mundo. Por isso que Jesus usava sempre esse termo, né? Dizer, já é chegado, já está entre vós, porque ele era o reino. Hello? Estão pegando aí, abençoados, estão pegando aí essa mensagem. Amados, como por exemplo a sua morte, a sua ressurreição. Faltava acontecer isso. Avisar aos gentios que agora eles fariam parte do seu reino. E dizendo que o seu reino nunca seria visível no mundo, como esperam todos. E nisto, o Senhor começa a mostrar o que agradava a Deus de verdade.
E não era o acúmulo de bens terrenos e nem obras de sacrifício como a lei exigia, e sim o espiritual. Então aqui começa a haver uma desigualdade muito grande entre o que o povo lá acreditava e entre aquilo que Jesus estava falando. Lá em Mateus, capítulo 23, nós já vimos outras vezes aqui, mostra a ruptura de valores que Israel estava cometendo e acusa os príncipes, né, que eram os sacerdotes, o sumo sacerdote, né, a cúria judaica daqueles dias, né, os sacerdotes, o sumo sacerdote, que eram os governantes, eles eram os governantes daquela época sobre Israel, tá? Porque Israel era uma nação religiosa. Então aqui em Mateus capítulo 23, eles são acusados de conduzir uma espiritualidade cínica e corrupta em busca do próprio benefício e exaltação própria. Irmãos, qualquer semelhança com o que vemos hoje do outro lado lá, tá? É mera coincidência, tá? Não é mera coincidência, não. Eles acrescentaram ainda mais rituais à mesma lei de Moisés, eu já falei sobre isso, né? Para se mostrarem ainda mais piedosos e exigia que os demais também a praticassem, ou seja, eles começaram a acrescentar pontos na lei para trazer mais opróbrio ao povo. Ao praticar e difundir esta forma de espiritualidade, o que eles estão fazendo na realidade? Estão aprisionando o povo. Quanto mais carga tiver em cima do povo, mais o povo fica aprisionado. Veja o que diz lá em Mateus, eu separei isso aqui, Mateus capítulo 23, versículo 4. Veja o que diz o texto. Tá aí. Amarram fardos pesados e difíceis de carregar, e os puseram nos ombros dos homens, mas não querem movê-los nem com um dedo. E Alcha critica como eles se apoderam do dízimo, né? Eles esquecem do principal, está lá registrado em Lucas capítulo 11, versículo 42. E com isso os fariseus são acusados de fechar o reino dos céus diante para que os homens não ultrapassassem. Ou seja, eles se tornaram inimigos, opositores. Por isso que Jesus usou aquele texto, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Quem era o diabo daquele texto? Os príncipes de Israel. Eram os diabolos, opositores. Irmãos, por isso que eu te digo, qualquer semelhança com hoje não é coincidência, é verdade. Eram muitas acusações contra esse povo que profanou a antiga aliança. Por esta razão, Yahshua já começa a ligar o homem ao espiritual. Essa foi a função de Jesus. A função do véu de Jesus era ligar o homem ao espiritual. Por isso que hoje nós temos muita dificuldade as pessoas aceitarem o espiritual, irmão. É muito difícil. Vamos ver o que ele diz lá em João capítulo 5, versículo 4. João 24. Está aí o texto. Olha o que Jesus veio fazer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ou seja, algo presente. Não é para morrer. Não virá a julgamento, mas passou da morte para a vida. O que Yahshua está dizendo? Que passar da morte para a vida é uma condição que somente ele é capaz de fazer. Porque teria que crer naquilo que ele estava falando. E isto, meus irmãos, não se dá no mundo visível, e sim no mundo invisível, eterno e real, que é o mundo onde hoje nós da graça vivemos. Vocês estão entendendo, abençoado? Por que a dificuldade daquele povo em aceitar o discurso de Jesus, a dificuldade do povo de hoje em aceitar aquilo que nós falamos? Porque quando a gente fala que não há carga sobre os ombros das pessoas, o que elas fazem? Qual é o primeiro pensamento dela? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Por que eles pensam assim? Porque eles estão tortos. A mente deles estão tortas. Eles só pensam nessas coisas. Eles não pensam, pô, se eu estou sem o fardo, glória a Deus, eu vou andar melhor, eu vou produzir melhor, eu vou ser um ser humano melhor, eu vou ensinar meus filhos a como devem andar neste mundo. Esse é o nosso legado. E esse período de transição, ele vai estabelecer de vez esse contato. É por isso que é importante a gente saber desse tempo. Por isso que é muito importante, meu irmão. Porque fala o quê? Da nova criatura de Deus,
que estava surgindo no mundo como eu e você hoje. Por esta razão, abençoado, eu estou trazendo esse contexto riquíssimo, tá, para vocês, porque essa é a fé genuína que dá a entrada para o reino dos céus. Ou o reino de Cristo, ou o reino de Deus, são tudo a mesma coisa, são sinônimos. Vocês estão entendendo, meu irmão? Eu fico muito preocupado quando eu falo muito assim, mas eu acho que a mensagem de hoje está bem límpida, né? Está bem tranquila, eu acho que está bem clara. É assim, queridos, que se pode concluir que o reino de Deus era alcançável por aqueles contemporâneos de Jesus, sem ter que esperar pelo estabelecimento total e completo do reino que veio no ano 70. Era possível, porque Jesus era o reino. Tá entendendo? E depois Paulo é revelado sobre o reino dos céus, em contraste com o terreno, porque o terreno estava acabando. A lei estava sendo tirada, a lei que foi para toda a humanidade, todos os judeus, né, todo o povo de Israel, ela estava sendo encerrada, e era uma lei que visava as obras da carne. Olha o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz o texto, só a parte A. Mas a nossa pátria está nos céus. E que céus é esse, meu irmão? Que céu é esse? Será que é o céu acima das nossas cabeças? Como as pessoas ficam, né, olhando para o alto. Será? Não, não é isso não. É na nossa mente. É aí que tem que se desenvolver todo esse reino. Por isso que muitos precisam ser despertados da nossa função no reino, que é ser o condutor fiel dessa palavra. Para que as pessoas enxerguem o que você, meu irmão, enxerga. E assim vamos o quê? Transformando o mundo. Não é transformar o mundo pela política, igual eu vi há muitos dos nossos irmãos hoje em graça caindo nessa arapuca. Não é transformar o mundo apontando que isso é sistema, que isso não é sistema. Se tem reunião com ajuda em dinheiro para pagar, é sistema. Se tem livro, apostila, é sistema. Se pensa assim, é sistema. Se não pensa assim, não é sistema. É algo muito mais profundo do que se imagina. E você tem participação e culpa nisto, meu querido. Porque a sua culpa será de tirar das garras do sistema religioso essas pessoas. Agora vai exigir de ti o quê? Que você se aculture, que entendas, que queira ser o culpado da mudança do mundo, da vida das pessoas. Não é o mundo, é as pessoas. Você está entendendo, meu irmão? Eu estou fazendo a minha parte. No máximo que eu posso. Chega a ser muito cansativo isso. Tá? Mas eu estou aqui para isso. Está aí o livro, né? Entregue a vocês. Está aí o livro. Está vindo aí também, é até bom falar nisso, a tradução do Novo Testamento da Textus Receptus, uma versão abandonada desde o século passado, principalmente quando entrou no mundo essa heresia do arrebatamento secreto, que é algo novo que eu já expliquei para vocês. E essa Textus Receptus, ela derruba essa ideia. Estão aí as apostilas. Esse grandioso tema de hoje, que não vai acabar hoje, tá bom, queridos? Já está disponível nas nossas apostilas. Participe desta revolução, meu irmão. Não fique de fora. Ou então, se você não gosta disto, entenda pelo menos. E pare de falar besteiras por aí. Bom, abençoados, esse estudo vai continuar. Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Nós vamos entender textos que Paulo fala em que era para aqueles dias e textos que Paulo deixa que seria para como se fosse para a eternidade. E hoje é o que nos baseia, é o Evangelho da Graça, entregues ao apóstolo Paulo, porque foi conhecido ali como o Ministério da Reconciliação. Hoje não mais reconciliação, porque todos nós estamos conciliados, mas é necessário fazer a alusão a esses versículos, porque esses versículos é o que liberta ou libertará as pessoas que estão cativas aí. Então você vai separar muito bem o que Paulo escreveu em suas cartas, isso na segunda parte, né? Você vai ver, você vai entender
que a aliança feita aos judeus foi única, atenção, isso é muito importante, tá? E que a graça não é uma segunda parte dessa aliança, não. Eles tiveram uma aliança especial só para ele, tá? O que houve com o Antigo Testamento, com os judeus, foi única e não será mais assim, tá bom? Isso você precisa estar definido. Por isso que muita gente, atenção, adorador da lei mosaica, não entende. Nós não substituímos a lei. Ela não se aplica a nós simplesmente. Ou seja, o que recebemos é algo novo, algo superior. Por que superior? Porque hoje está em lugares celestiais. Tá bom? Isso tudo você vai ver na segunda parte, você não pode perder. Tá bom, queridos? Bom, amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.